Olá pessoal, eu sou a Júlia e esse é o canal da Bruxa da Química. Caso você ainda não conheça o canal, dá uma olhadinha no vídeo onde eu explico o formato dos capítulos, pois vai te ajudar a aproveitar ao máximo o conteúdo abordado nessa playlist que é de termoquímica. Espero que com o episódio Dando Sentido, você tenha conseguido achar algum sentido, uma inspiração para estudar a termoquímica. Eu particularmente acho fascinante saber que você pode prever a quantidade de energia que você obtém na alimentação ou quanto de energia você queima ao caminhar, dormir ou mesmo estudando química. Sim, a ingestão de calorias está relacionada com a energia liberada pelos alimentos, na composição dos alimentos e nas transformações que estas substâncias sofrem dentro do seu organismo. Energia para o seu organismo funcionar de forma adequada e para você realizar as tarefas mais simples e as mais complexas. E falando em energia, na termoquímica, usaremos o termo entalpia para energia, que será representada pela letra H maiúscula, tá? Ok, eu sei que você vai reclamar que o nome é entalpia e nem tem H e nem é com H e que a representação é o H maiúsculo, mas easy peasy lemon squeezy. Please, gente, não vamos perder energia reclamando ou se prendendo a esses detalhes, ok? Perder energia, entalpia, piada de química, sempre é muito ruim. Mas, continuando, repetindo o que foi dito no episódio anterior, a gente tem as transformações onde a energia é liberada, que são chamadas de reações exotérmicas, e a gente tem as transformações onde a energia é absorvida, que são chamadas de reações endotérmicas, tá? A entalpia, ela vai ter como unidade pelo sistema internacional o Joule, que aí a unidade é J maiúscula, e a caloria, que é o Cal, certo? Geralmente a gente vai usar quilojoule, quilocaloria, que eu vou mostrar mais pra frente nos exemplos, tá? Que a gente vai trabalhar. Em um laboratório, então, é possível medir essa energia, né? Esse calor envolvido, absorvido ou liberado numa reação, utilizando-se um equipamento chamado calorímetro. E, como você está vendo aqui, a quantidade de energia envolvida ou absorvida numa reação é descrita numa equação termoquímica, tá? Que nada mais é, como eu falei já no episódio anterior, uma equação química que vai agora aparecer também a quantidade de calor envolvida nessa transformação, tá? Conforme esse exemplo aqui, mais esse exemplo que eu tô colocando aqui para vocês. Então, o que a gente consegue ver nessa equação? A gente tem o estado físico das substâncias, então aqui você tem gás, gás e gás. Então, todas as substâncias envolvidas nessa transformação estão no estado físico gás, mas podia estar forma líquida, vapor, tá? Então, vai ter essa representação. A gente também tem a indicação da temperatura e da pressão sobre as quais a reação está acontecendo.
a gente tem a proporção entre os reagentes, então essa reação ela deve estar balanceada, né? E aqui eu consigo ver que então 1 mol de H2 está reagindo com 1 mol de Cl2 para formar 2 mols de HCl, tá? Nessa equação também está aparecendo aqui a variação de energia, né? Então, a variação de entalpia, ΔH, para essa reação específica que está produzindo 2 mols de HCl. Se a variação aqui é negativa, então a energia foi liberada com o calor. Fica tranquilo que eu já explico isso já, tá? E aí, portanto, a reação é exotérmica. Repare que a quantidade de energia armazenada numa reação depende do seu estado físico, por isso que é muito importante aparecer o estado físico na equação termoquímica, tá? Gás, ele tem uma energia armazenada maior do que no líquido, certo? E o líquido tem uma energia armazenada maior do que o sólido. Então, como tem essa variação de energia armazenada, a gente está agora trabalhando essas energias, então é muito importante que venha indicado o estado físico, o estado físico das substâncias em que essa reação está acontecendo, tá? A quantidade de energia liberada ou absorvida, então que aparece aqui do ladinho, é proporcional à estequiometria, a quantidade de energia aqui, no caso liberada, tá? É proporcional à estequiometria da reação. Então, o que isso significa? Que eu tenho 185 kJ envolvido, o sinal negativo só está me mostrando que está sendo liberada essa energia, e essa energia, 185 kJ, ela é liberada quando eu tenho produção de 2 mols de HCl. Para eu produzir 2 mols de HCl, eu tenho que ter 1 mol de H2 e 1 mol de Cl2. Então, é nessa proporção que está aparecendo, eu tenho a liberação de 185 kJ, é proporcional. O que isso significa? Se eu tiver metade formado, 1 mol de HCl, então eu vou ter metade da energia liberada. É aquela ideia da fogueira, certo? Quanto mais lenha, maior a fogueira, mais calor liberado, certo? Então, a quantidade de reagentes e produtos, ela é proporcional à quantidade de energia, aqui nesse caso, liberada, certo? O que mais você tem que reparar? Que ele vai aparecer aqui a pressão e a temperatura em que a reação ocorre. Por quê? Porque tem importância aí nas nossas transformações quando a gente está falando especificamente do calor. Esses valores, né, de temperatura e de pressão, ele pode não aparecer assim do ladinho, que nem está aparecendo aqui, né, da equação, mas pode aparecer no enunciado. No enunciado, ele vai estar citando que a reação aconteceu a 25 graus Celsius em uma atmosfera, certo? Mas e esse negócio de variação de entalpia negativo libera energia? Bom, primeiro você tem que entender o seguinte: o sinal negativo ou positivo é simplesmente para te indicar se a reação está liberando energia ou se está absorvendo energia. E a energia envolvida, lógico, né? O númerozinho unidade aqui do lado é a energia envolvida na reação. E o sinal simplesmente para indicar, está liberando ou está absorvendo. Sinal negativo, ΔH menor que 0, então está sendo liberada energia. Sinal positivo, está absorvendo energia, tá? Mas eu vou explicar melhor para você essa questão do negativo ou positivo, te mostrando um diagrama de entalpia, que é esse aqui, tá? Então, aqui eu tenho o diagrama de entalpia da reação que a gente estava falando, né? H2Cl2 reagindo para formar 2HCl, certo? E lá no slide anterior já estava indicando que a variação de entalpia era de 185 kJ
negativo, mostrando que essa reação é uma reação exotérmica, ela libera essa quantidade de energia, tá? Nesse diagrama, eu tenho a representação das entalpias envolvidas, certo? Então, aqui no eixo Y tem as entalpias, mas repare que eu não sei esse valor, tá? Eu não sei esse valor. Aqui eu teria a energia dos reagentes nesse patamar e a energia dos produtos nesse patamar. Mas isso não tem problema, porque eu sei a variação de entalpia, né? Então, eu não sei a entalpia das substâncias, mas eu sei que para os reagentes se transformarem no produto, isso eu já sabia já na equação no slide anterior, há uma liberação de 185 kJ. Então, eu imagino que em uma escala, o produto HCl, né, o produto, os 2 mols de HCl, vão estar abaixo dos reagentes, olha lá, está abaixo dos reagentes, a uma distância de 185 kJ, entendeu? Por quê? Porque se ele está liberando, ele está virando alguém com menor energia. Então, os reagentes têm mais energia, os produtos, ou produto, né, vai ter uma quantidade de energia menor. Quanto menor? Menos 185 kJ. Então, nessa escala, eu vou ter que ter lá o HCl a uma distância de 185 kJ. Uma escala, tá? De 185 kJ, tá? Aí você pode falar assim, né? Bruxa, você falou errado. Entalpia não é uma grandeza de distância. Sim, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Se esses reagentes precisam liberar 185 kJ, o produto vai estar abaixo, tá? Nessa proporção, nessa escala de 185 kJ a menos, sacou? Desta forma, o importante no estudo da termoquímica é essa variação, e não necessariamente o valor das entalpias das substâncias, tá? Quando eu meço a energia absorvida ou liberada numa reação no laboratório, eu estou medindo essa diferença, certo? Esse ΔH, a diferença de energia entre as substâncias, quanto de energia é liberado, quanto de energia é absorvido. Desta forma, o importante no estudo da termoquímica é esta variação, tá? E não necessariamente o valor das entalpias das substâncias, tá vendo aqui, ó? A entalpia das substâncias em si, eu não sei, mas eu sei que a variação é de 185 kJ. Quando eu meço essa energia em laboratório, essa energia liberada ou absorvida, eu estou medindo esse valor, tá? Essa diferença de energia entre as energias das substâncias. Mas, matematicamente, como que eu vou, então, calcular a variação de entalpia, a variação dessas energias, certo? Muito simples, né? Falar em variação é sempre o final menos o inicial. Então, seria a energia final, que é a energia dos produtos, menos a energia inicial dos reagentes. E como em uma reação exotérmica, nessa reação que é exotérmica, a energia é liberada, você tem que perceber o seguinte, que os produtos, então, sempre vão ter um valor menor, pois os reagentes liberarão energia para se transformar em um produto com menor energia. Então, para conseguir ter liberação de energia, reação exotérmica, os reagentes vão se transformando, mas nessa transformação, essa energia que ele tem, ele vai liberar. Se ele libera, o que vai acontecer? Ele vai virar alguma coisa com energia menor. Quando eu faço o ΔH, eu estou fazendo entalpia dos produtos, a energia final, menos a energia dos reagentes, a energia inicial, certo? Então, esse valor aqui, produtos, vai ser sempre menor que o valor reagente, tá liberando, certo? E aí, então, o ΔH vai ser negativo, sempre vai ser negativo, sacou? Assim,
Teoricamente, se eu faço a transformação inversa, ó, se eu pegar o 2HCl e pensar que esse 2HCl está virando H2Cl2, ó, em vez de a seta para baixo, eu vou para a seta para cima, certo? Eu vou daqui para cá. Você viu, ó, você percebeu? O espaço aqui, ó, é o mesmo. Então, se o espaço é o mesmo, o valor é o mesmo, 185 kJ. Mas o que vai acontecer? O sinal vai ficar positivo, porque agora o final vai ser esse cara, que tem um valor maior, menos o valor inicial, que seria esse cara, tá? Uma coisa assim, teórica, hipotética, certo? Então, se eu venho para cá, H2Cl2, eu tenho uma liberação de energia, ΔH negativo, e se eu faço o caminho inverso, o valor não vai modificar, tá vendo? A distância aqui não vai mudar, então o valor é o mesmo, 185. Só que agora, como eu tô indo para cima, eu tô virando alguém com maior energia, então esse final tem maior energia, menos o inicial que tem menor energia, aí esse valor, lógico, vai dar positivo. Mas vamos ver, né, outro diagrama onde eu mostro, então, uma reação endotérmica. Nesse exemplo, novamente, eu não tenho os valores da entalpia das substâncias, da entalpia dos produtos, nem a entalpia dos reagentes, mas eu tenho o valor da variação. Então, eu sei que aqui nessa escala, os reagentes estão a uma distância, né? Distância, você entendeu? De 52 kJ até os produtos. O que isso significa? Que para eu conseguir produzir o HI, eu vou ter que fornecer para esse H2, para esse I2, 52 kJ, tá? Para ele conseguir, então, ter essa transformação em HI, tá? Esse HI, também, né? Outra interpretação. Esse HI tem 52 kJ a mais do que os reagentes H2 e I2, certo? E é uma reação endotérmica, porque quando eu faço matematicamente a variação de entalpia final, que é o HI, que tem uma energia maior, menos esses carinhas que são os reagentes, que tem uma energia maior, então esse valor aqui sempre vai dar positivo. Por quê? Porque uma reação endotérmica sempre se transforma em alguma coisa com maior energia. Ele absorveu energia para virar um produto com maior energia, entendeu? Aquela energia interna dele é maior. Então, ele absorve energia que fica nessa substância produto. Então, essa substância produto tem uma energia maior que a substância reagente. E aí, como o final tem uma quantidade de energia maior, aí é maior menos menor, então, matematicamente, esse valor sempre vai dar positivo. Reforçando, então, reação exotérmica libera calor, o ΔH é menor que zero, ou seja, é um ΔH negativo. Então, sempre que aparecer lá o valorzinho negativo na variação de entalpia, você sabe que a gente está falando, que está tendo a representação de uma reação exotérmica, uma transformação que libera calor. Quando o ΔH for maior que zero, ou seja, um sinal positivo, essa reação endotérmica, essa é uma reação endotérmica e que está acontecendo a absorção de calor, tá? Dica: pensa numa conta bancária, certo? O que acontece na conta bancária? Quando você libera, gasta, quando você libera e gasta, o que acontece com a sua conta? Ela fica negativa, ela fica no vermelho. E quando você deposita na sua conta, então quando você capta, absorve grana, sua conta fica positiva. Eu acho até legal esse desenho aqui para você fazer uma relação, porque nesse desenho assim, né, as moedinhas estão crescendo e aí a sua conta está ficando positiva. E se eu pensar no diagrama de entalpia, sempre quando eu pensar numa reação endotérmica, a gente está indo do cara de baixo para o cara de cima, tá?
não que você precise decorar essa forma, mas pode te ajudar a criar lá umas relações para naquele momento de branco acontecer uma luz, tá? Mas assim, o conceito, o conteúdo é fácil de entender, tá? Só cuidado com os detalhes, porque senão você acaba se confundindo todo, tá? Agora, pensando apenas nestes conhecimentos, como seriam os exercícios, né? Como este conteúdo poderia ser cobrado? Eu poderia ter exercícios bem simples de análise, tá? Leitura e interpretação de diagrama de entalpia, relacionando com conceitos básicos, como, por exemplo, ele te dá um diagrama e aí tem água sólida, água líquida, e ele pede para você colocar nesse diagrama. E aí lembrando, né, que a água líquida tem uma quantidade de energia maior que a água sólida. Então, para você conseguir lá colocar, ou então, né, ele pode te dar esse diagrama com água sólida, água líquida, e aí perguntar para você, se eu tenho uma transformação do sólido para o líquido, é uma transformação endotérmica ou exotérmica, tá? É a interpretação do diagrama. Então, ele pode estar fazendo questões para verificar se você consegue fazer a leitura desse diagrama, né? E daí, se a transformação for endotérmica, tá? Que aí é o exercício que eu vou te mostrar agora. Se a reação é endotérmica, o que acontece com o sistema? Ele esfria ou ele esquenta, tá? Se a reação é exotérmica, o que acontece com o sistema? Ele esquenta ou esfria? Aí é fácil, mas dependendo do seu ânimo durante o exercício, você pode começar a entrar em pânico. Mas vamos para os exercícios, vamos para a prática agora. Olá, pessoal! Agora vamos ver na prática, num exercício de vestibular, como que esse conteúdo pode ser cobrado, tá? Então, vamos lá. É um exercício da UEL de 2011. Eu já deixei destacado algumas palavrinhas aí para você ficar atento, tá? Então, o enunciado fala o seguinte: as bolsas instantâneas, frias ou quentes, usadas nos atletas que sofrem distensões musculares, dividem-se em dois compartimentos, um contendo água líquida e outro contendo um sal, que absorve ou libera calor quando em contato com a água. As reações químicas que ocorrem nas bolsas instantâneas são representadas nos gráficos a seguir, tá? Então, primeira coisa, não se assuste quando o enunciado fala de alguma coisa que você não conheça, tá? Fica tranquilo que assim, o enunciado, ele explica sobre essa coisa, tá? Só que se você ficar com, o que é isso? Eu sou obrigada a saber isso, te dá um branco, te trava, e aí você não consegue nem perceber que o enunciado já fala e que é fácil entender, tá? Para quem não conhece, no mercado existem algumas bolsas que os atletas utilizam, que ela é uma bolsa instantânea, né? Ou seja, instantaneamente ela fica quente ou fria, sem necessidade de você esquentar água ou de colocar essa bolsa na geladeira para utilizar. Então, você tem, e tá escrito no enunciado aqui, ó. Então, você tem essa bolsa instantânea, fria ou quente, e que ela é dividida em dois compartimentos, um contendo água líquida e outro contendo um sal. Então, essa bolsa tem dois compartimentos, um que fica dentro do outro, certo? Então, é como se fosse um saquinho e dentro você tem um outro compartimento. Então, você tem dois compartimentos, certo? Um contendo a água e aí um compartimento interno onde você tem o sal, certo? Então, como que funciona? A gente pega essa bolsa e quebra o compartimento interno, aí com isso a água vai entrar em contato com o sal vai entrar em contato com a água e aí a transformação vai acontecer e ele fala que tem sal que entra em contato com a água e
libera calor. Tem sal que entra em contato com a água e absorve calor. E aí que tá a diferença da bolsa quente e da bolsa fria, tá? Então, eu coloquei aqui, tem aquelas que absorvem calor e aquelas que liberam calor, para você já ficar atento, tá? Então, essa bolsa, ela pode ser uma bolsa quente ou uma bolsa fria. Ela pode ser uma bolsa que, quando essa transformação começar a acontecer, seja exotérmica, ou seja, essa transformação libera calor, certo? Libera calor. E você tem bolsas que, quando esse sal entrar em contato com essa água, ela vai absorver calor. Endotérmica. Absorve calor, certo? E aí que vem os pequenos detalhes, né? Então, quando essa bolsa libera calor, o que vai acontecer com a bolsa? A bolsa vai esquentar, certo? Então, essa é uma bolsa quente. E quando absorve calor, então a transformação está absorvendo o calor do sistema, então o que acontece com esse sistema? Ele vai ficar frio, então essa é uma bolsa fria, certo? Então, se a bolsa tiver um sal que, em contato com a água, vai liberar calor, então é uma bolsa quente. Se eu tiver dentro dessa bolsa um sal que, na hora que entrar em contato com a água, vai absorver calor, então eu tô falando de uma bolsa fria, certo? Então, já começamos aí a traduzir o enunciado para facilitar a sua vida, certo? Como é que eu vou saber se esse sal está absorvendo calor ou se esse sal está liberando calor? Pelos gráficos, tá? Então, você tem, e aí que tem um detalhezinho nesse enunciado, né? Ele tá no gráfico te dando o nome do sal, a fórmula química, desculpa, fórmula química do sal. E no enunciado ele te dá o nome, tá? Mas também assim, nenhum bicho de 7 cabeças é possível você conseguir verificar direitinho quem que é esse sal, mesmo que você não saiba o nome direitinho, só pelos interpretação dos símbolos químicos, tá? Se é um sal, então, em condições ambientes, ele está na forma sólida. E quando eu colocar em água, o que vai acontecer? Vai dissolver esse sal, certo? Então, tá bom. Então, o que eu tenho aqui no gráfico 1? O sal tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, sólido, sem se dissolver. E aqui tá aqui, ó, sólido. Então, no gráfico 1, a transformação, né, que na verdade é uma dissolução, tá acontecendo daqui para cá, tá vendo, ó? Aí, o sal dissolve e ele vai sofrer uma dissociação e vai ficar lá, ó, dissolvido em água, tá vendo? Aqui, aquoso. Então, eu vou fazer uma dissociação iônica. Eu estou dissolvendo esse sal, ele vai se dispersar na água, certo? Aqui, esse sal tá se transformando, tá se dissolvendo e vai dar origem a esses íons que vão estar dispersos na água, certo? Então, o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo nesse gráfico, eu tô vendo uma transformação exotérmica, certo? Então, esse gráfico 1 tá me mostrando uma transformação exotérmica, que então libera calor. Então, aqui no gráfico 1, eu tenho a representação da bolsa quente. E aqui no gráfico 2, eu tenho uma dissociação iônica
térmica, onde está absorvendo calor, tá vendo? Ó? O cara, né, esse sal vai se transformar em algo com uma energia maior. Para acontecer isso, então, ele absorveu energia. Então, aqui eu tô tendo uma transformação endo, certo? E se é endotérmica, tá absorvendo calor do sistema, então quer dizer que essa bolsa é fria, certo? Certo. E aí, você agora já conseguindo identificar quem é o componente, quem é a bolsa fria, e aí se essa bolsa é fria, então é uma transformação endotérmica, e no outro caso, como que é uma transformação exotérmica, é uma bolsa quente, e aí quem está envolvido, quem são os componentes dessa bolsa quente, você pode agora já começar a ler o enunciado com calma e conseguir descobrir qual que é a alternativa correta, tá? Mas vamos, antes de ler o enunciado, ó, conseguir, que eu sempre falo isso, é muito importante, tá? Você conseguir, dentro do exercício, perceber, identificar o que está sendo cobrado, né? Então, o que ele cobrou aqui, ó? Você conseguir fazer a interpretação, então, desses gráficos, que são diagramas de entalpia, então, se está acontecendo uma transformação, tá vendo que ele não colocou a setinha como no exemplo que eu te dei, né? Você que tem que ir lá verificar e saber que o sal vai se dissolver, então, o sal tá aqui e vai se dissolver. O sal tá aqui sólido, vai se dissolver. E aí, então, você conseguir perceber se está tendo liberação de calor, se está tendo absorção de calor. Interpretação do gráfico relacionado com os conceitos básicos de termoquímica, tá? E aí, você tem ainda, né, a leitura dos nomes, tá? Então, no enunciado, ele não coloca a fórmula química, ele coloca o nome, né? Então, ele coloca assim, ó, alternativa A. A bolsa quente é constituída de nitrato de amônio, certo? A bolsa quente é essa. A bolsa quente não é nitrato de amônio, é cloreto de cálcio. Mas mesmo que você fale assim, putz, mas eu não sei quem é cloreto de cálcio, quem é nitrato de amônio, eu não sei o nome desses sais, né? Você pode, e se possível, conseguir perceber alguns elementos químicos. Se você conseguir fazer a leitura de alguns elementos químicos, você já vai se tocar, né? Que se ele tá falando nitrato de amônio não é esse cara que tem cálcio e cloro, certo? Aí no item B ele fala assim, a dissociação iônica do cloreto de cálcio libera calor. Então, ó, dissolução de cloreto de cálcio, ó, cloreto de cálcio, cloreto é o cloro, né? E cálcio, então, a dissociação do cloreto de cálcio dissociação iônica, que é a dissolução desse sal, libera calor. Correta. Então, essa aqui é verdadeira. Como ele tá falando que é correto afirmar, é a alternativa B, mas vamos já ver as outras alternativas aí para a gente poder conversar sobre elas, tá? Então, ele estava falando aqui, ó, que a bolsa quente é constituída de nitrato de amônio, errado. Nitrato de amônio, a bolsa é fria. A dissociação iônica do nitrato de amônio é exotérmica, não, é endotérmica, tá? As dissoluções de sais em água são exotérmicas. Ele está falando que toda vez que você dissolver um sal, ele vai ser um processo exotérmico. Mentira! A bolsa fria é constituída de cloreto de cálcio, né? Então, cloreto de cálcio não é a bolsa fria, cloreto de cálcio é a bolsa quente, ok? Então, facinho aí um exercício, mas para você perceber que, assim, é interpretação, tá? É o conteúdo que a gente trabalhou agora em forma de questões, em forma de... onde você tem que aplicar o conceito, aplicar esse conteúdo. E aí, por isso que tem muito aluno que acha que os exercícios de vestibular são difíceis. E outro exercício que pode ser cobrado, tendo em mente esses conteúdos mais básicos, são aqueles que relacionam a quantidade de energia absorvida ou liberada com a quantidade de reagentes e produtos envolvidos na reação. Porque a entalpia, ela é proporcional
a estequiometria da reação, tá? Como esse exercício aqui, que a gente vai ver agora da Unimontes, Minas Gerais, tá? Então, o enunciado fala: o etanol é um combustível usado em acampamentos e sabe-se que para aquecer 1 litro de água da temperatura de 20 graus Celsius até o ponto de ebulição ao nível do mar, precisa-se de 350 kJ de calor. Sendo assim, baseando-se na equação termoquímica, aí tem uma equação termoquímica, tá? A massa em gramas de etanol necessária para ferver 1 litro de água é aproximadamente. E aí, um dado que foi te colocado de presente foi a massa molar do etanol, 46 gramas. Bom, gente, vamos por parte, tá? Vamos traduzir algumas coisas desse enunciado. Então, o que ele tá falando aqui, ó? Que se você pegar 1 litro de água de 20 graus Celsius e você aquecer até a temperatura de ebulição, ponto de ebulição dele, você vai precisar de 350 kJ. Vou fazer aqui um desenho para você entender melhor ainda. Ele tá falando assim: se eu tenho 1 litro de água e aí eu aquecer esse 1 litro de água, então se eu aquecer, considerando que ele tá partindo aqui de 20 graus Celsius, né? Então, ele tá falando assim: eu tenho 1 litro de água, 20 graus Celsius. Vou aquecer até a temperatura de ebulição. Caso você não saiba, né? E também nem precisava saber, mas assim, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius da água. Então, se eu conseguir aquecer ele para passar de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius, eu preciso de 350 kJ. Eu preciso dessa energia para conseguir fazer esse feito, certo? E aí, ele tá pedindo a pergunta, né? A pergunta é a massa de etanol necessária. Então, ele tá falando que você tem aí uma queima de etanol. Então, você vai ter como combustível o etanol. E ele quer saber quanto de etanol você precisa usar para conseguir aquecer esse 1 litro de água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius, certo? E ele te dá a equação termoquímica da queima do etanol. Então, essa aqui é a equação termoquímica da queima do etanol. Você sabe que quando eu queimo um combustível, eu vou ter que reagir esse combustível com gás oxigênio e vai formar CO2 e água, certo? Então, você sabe que esse é o combustível e que esse combustível é o etanol, certo? E que nessa combustão você tem a liberação dessa quantidade de energia, lembra? Negativo, sinal negativo está mostrando que está tendo liberação. E toda combustão é uma reação exotérmica, tá? Isso você pode colocar como regra, né? Toda reação de combustão é exotérmica, libera calor. Por isso que você usa reações exotérmicas no seu fogão, tá? Você queima gás, butano, propano ou metano, depende aí se você está usando botijão de gás ou então gás encanado, para conseguir cozinhar a sua comida, esquentar a água do seu café, certo? Aqui no caso, ele tá falando que tá lá no acampamento e que ele vai usar etanol, que é um álcool, certo? O etanol, que é o álcool comum aí que a gente tem combustível, certo? E ele te deu a equação termoquímica para você justamente saber que você já sabe, que como a entalpia é proporcional estequiometricamente, essa reação já está balanceada. Quando eu queimar, então, 1 mol de etanol, eu tenho a liberação de 1.368 kJ. Mas eu não preciso dessa quantidade de energia toda para conseguir aquecer esse 1 litro de água, tá? De 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Eu preciso apenas de 350 kJ.
E é essa pergunta que ele está fazendo. Qual a massa de etanol necessária para ferver 1 litro de água, certo? Então, você sabe agora, se não soubesse, agora você está sabendo, que C2H5OH é o seu etanol. Então, ó, interpretação da equação termoquímica. E que, como a entalpia é proporcional estequiometricamente, quando eu tenho a queima de 1 mol, eu tenho a liberação de 1.368 quilojoules, certo? E você também sabe, porque foi te dado aqui, que 1 mol é a mesma coisa que 46 gramas, tá? Então, se eu pegar 1 mol, colocar esse 1 mol na balança, eu tenho 46 gramas. Ou seja, se eu colocar aqui 46 gramas de etanol libera 1.368 quilojoules, é a mesma coisa, certo? Só que aí eu tô falando em quantidade, em massa, que é o que o exercício está me perguntando. O exercício está perguntando qual a massa de etanol. Então, aqui em massa, libera 1.368 quilojoules. Aqui em mol, 1 mol de etanol queimado me libera 1.368 quilojoules. Simples assim, tá? Só que eu não quero 1.368 quilojoules, não é necessário 1.368 quilojoules, eu preciso apenas de 350 quilojoules para eu conseguir ferver 1 litro de água, certo? Aquecer 1 litro de água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. E se for 350 quilojoules, qual que é a massa? Regrinha de 3, simples, né? Para quem não sabe, regra de 3, multiplica em cruz, certo? Mas aí eu já vou aqui montar direitinho, ó, 46 gramas, multiplicaria por 350 quilojoules, e aí a massa multiplicaria por 1.368 quilojoules. Só que aí, como a massa multiplica por 1.368, já vou passar aqui para baixo, porque já vai passar dividindo 1.368 quilojoules, e agora virou só continha matemática, né? Então, quilojoule, aí você já sabe que aqui vai sair a massa em gramas, né? Unidade de grama. Você fazendo essa conta, você vai chegar ao valor aproximado de 11,77 gramas, certo? Então, se você queimar 46 gramas, você consegue tudo isso de energia. Se você queimar aproximadamente 11,77 gramas, você consegue 350 quilojoules, certo? E aí, só um detalhe aqui, né? No enunciado, ele pergunta a massa de etanol em gramas necessário para ferver 1 litro de água é aproximadamente. Aí as alternativas você não vai achar 11,77 gramas, mas você vai achar o valor aproximado de 12 gramas. E aí, então, esse exercício é alternativa B de bola, ok? Fazendo, então, um resumo desse exercício, o que você precisava saber nesse exercício? Fazer a leitura da equação termoquímica. E aí, fazendo a leitura dessa equação termoquímica, lembrar que a entalpia é proporcional à estequiometria da reação, certo? E aí, restante ficou fácil, certo? Regrinha de 3 básica, matemática básica, aí você consegue fazer esse exercício fácil, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o que eu abordei neste episódio e nos encontramos nos próximos episódios, nos próximos vídeos. Lembrando que no final dessa playlist a gente vai ter o capítulo Faz Sentido? Onde eu vou novamente abordar um pouco mais sobre estes exercícios e outros de termoquímica para a gente conseguir ter uma visão geral e um fechamento bacana deste conteúdo, tá? Beijo!